Queria abrir em Romanos, capítulo 3, versículos 22 e 23. Os irmãos possam ficar de pé e ver essa palavra. Ah, 23 e 24, perdão. É normal. Um dia que eu vim pregar e acertar os versículos, já estarei na glória com o Senhor. E daqui para lá, sempre vai errar. 23 e 24, irmãos. Romanos capítulo 3. Amém? Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Mais uma vez. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, louvado seja o teu santo nome, que possa estar na tua dependência, Senhor. No nome de Jesus, fala aos nossos corações. Obrigado, Senhor, por tu ministrar o meu coração essa palavra maravilhosa, que meus irmãos também possam ser impactados, assim como eu fui, e que no nome de Jesus, teu nome venha ser engrandecido no nosso meio, Pai. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu louvo a Deus pelo momento que a gente teve no acampamento esse final de semana, porque foi um tema que trouxe um impacto muito grande para a minha vida. Acredito para a vida de todos que estavam participando, porque ministrar a palavra de Deus é algo maravilhoso, é algo que realmente eu sinto alegria em falar a palavra de Deus para vocês. Mas esse tema finalmente vivos, ele é impactante porque ele vai falar muito acerca do pecado. E o pecado, ele é algo que todos nós aqui temos. Então, quando a gente ministra sobre o pecado, é algo que Deus também fala aos nossos corações, e de forma muito forte. Eu louvo a Deus porque tem sido um momento de reflexão para a minha vida, e acredito também que foi também um momento de reflexão para vocês. Então, Romanos capítulo 3, versículo 23, ele tem um impacto muito grande, porque se nós olharmos hoje para os homens e mulheres, e diga-se de passagem, muitas vezes por mim, o orgulho muitas vezes ele opera nos nossos corações. Eu sempre, no momento do acampamento, eu queria deixar claro para os meninos que o fato da gente ser pastor, a gente também passa por lutas, a gente também passa por dificuldades. Só que parece que para a gente é um tratamento completamente diferente. Mas as mesmas lutas que todos vocês passam, os pastores também passam. Não no sentido de dizer que vocês estejam preparados porque a qualquer momento eu posso pecar, não é isso. Mas é no sentido de dizer a gente está junto na mesma luta. Porque quando a gente pega esse texto de Romanos, capítulo 3, versículo 23, em nenhum momento, nenhum de nós pode se orgulhar, ou pode dizer que eu sou melhor do que o Felipe, melhor do que a Dalit, melhor que a minha mãe.
Se a gente for olhar pelos padrões do mundo, e aí foi muito bem aplicado no momento do estudo, que muitas vezes quando se trata de relação ao pecado, e a Tulipinha falou sobre isso, o nosso parâmetro é a vida da outra pessoa. Porque eu vou olhar para a vida da Lígia e vou dizer, eu não peco que nem a Lígia, eu não tenho esse mesmo problema que ela. Mas quando a gente vem para as Escrituras, o apóstolo Paulo ele vai deixar bem claro: todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Quando nós nos apresentamos diante de Deus, não tem ninguém acima de ninguém. Todos estão na mesma condição. Todos somos pecadores. Então, eu escolhi o tema dessa mensagem como completamente pecadores, mas salvos por Cristo. Completamente pecadores, mas salvos por Cristo. Notaram aí, né? Nas anotações. Então, irmãos, é uma verdade bíblica que todos os homens pecaram. E todos os homens também estão sujeitos aos seus próprios desejos. E diga de passagem que os desejos das pessoas que praticam o pecado é algo que é prazeroso. Eu não poderia dizer para vocês que pessoas que cometem pecado, que o pecado não é prazeroso, porque de certa forma o pecado é prazeroso, mas o salário do pecado, como eu falo em Romanos, é a morte. Mas esses desejos que são prazerosos, eles nos levam para o inferno. Eles nos levam para o inferno. Se nós homens tivéssemos desejos bons, nós não procuraríamos a Deus. Se eu fosse um homem de bom padrão, de moralidade elevada, em nenhum momento eu procuraria a Deus. Mas aí é que vai entrar a questão do auto-engano, porque nós como homens muitas vezes achamos que somos bons, por isso que não procuramos a Deus. Mas só que foge da nossa consciência que todos nós estamos vivendo no pecado, não no sentido de ser salvo, né? Mas antes disso, eu quero que vocês entendam antes disso. Então, se nós fôssemos bons, nós não procuraríamos a Deus. Mas, irmãos, nós somos denunciados pelas nossas boas obras. Viu? Somos denunciados diante de Deus pelas nossas boas obras, não são pelas más. Porque a palavra vai dizer que as nossas melhores obras são contratos de imundícia. E acredito que o homem fora de Cristo, que tudo que ele apresenta para ele é bom. Mas nós somos denunciados que somos pecadores nas nossas melhores obras. Basta um simples ato e nós somos denunciados diante de Deus como pecadores. Então, nós como homens estamos além da vontade de Deus, como se estivéssemos mortos para Deus e Deus para Ele. Se nós pegarmos o Salmo 10, versículo 4, a palavra vai dizer que não há lugar para Deus nos planos dos homens. Abram aí para a gente dar uma olhada. Cara, eu estou chiando muito. Não? Não? Sou carioca, ou sou cearense, viu? Salmo versículo 10, versículo 4. Em sua presença, o ímpio não busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Os seus caminhos prosperam sempre, tão acima da sua compreensão estão as tuas leis, que ele faz pouco caso de todos os seus adversários, pensando consigo mesmo, nada me abalará. Então Deus não está nos planos dos ímpios, nos homens que estão vivendo na sua condição de pecador. O homem está morto, mesmo na glória da vida, mesmo com posses, mesmo com riquezas, mesmo estando bem
o homem está morto dos seus delitos e pecados. Mesmo com as suas posses, o homem está morto. Nós somos escravos da nossa vontade, como nós vimos no acampamento. Ou como falamos no acampamento, somos escravos espontâneos. Ninguém chega para a gente e diz, você tem que pecar. Mas a gente peca porque a gente gosta. A gente peca porque a gente quer. Eu não pressiono nenhum de vocês para vocês cometerem pecados. Nós somos escravos espontâneos. O pecado, ele não é algo que está à parte do nosso corpo, mas ele está dentro do nosso coração. E não tem como nós nos livrarmos dele. Então nós estamos completamente mortos, os homens, digo assim de forma geral, mas glória a Deus, eu estou finalmente vivo. Os homens estão completamente mortos, sem estar na presença de Deus. Não podemos escapar daquilo que somos. Nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. E eu queria que vocês, nesse breve momento que vão ter comigo, que vocês tivessem um pouquinho de atenção para aplicar 6 pontos sobre a nossa condição de pecador, para que a gente possa entender qual é a profundidade do pecado e como a gente pode nascer de novo, como foi pregado no acampamento. Primeiro, os homens caídos, eles não podem conhecer a Deus, porque mesmo com as suas grandes realizações intelectuais, sejam eles doutores, ou sejam eles médicos, ou sejam eles físicos, não é suficiente para que eles possam se aproximar de Deus, e não é suficiente para que eles possam conseguir a vida, porque se o homem não contempla a Deus na própria criação, porque Salmos fala sobre isso, será que ele ia contemplar a Deus nas suas realizações pessoais? É impossível, porque nas relações pessoais, nas realizações pessoais, o homem consegue conquistar muitas coisas, mas é impossível que ele veja a Deus nas suas realizações pessoais. A natureza está lá preparada, está lá, como é que eu posso dizer, ela está mostrando claramente para vocês que existe um Deus para os homens. Está mostrando claramente que existe um Deus, mas o homem não consegue enxergar. Sabe qual é a resposta diante de tudo isso? Fechamos os olhos para Deus e não queremos enxergá-lo. Não é nas nossas realizações pessoais, mas na própria presença de Deus que se revela a nós. Então muitas vezes a gente pensa que pela nossa bondade a gente pode conseguir o favor de Deus, mas não tem como. As nossas riquezas não podem comprar o favor de Deus. Deus ele tem se revelado a toda a humanidade, mas o homem não enxerga isso, porque o homem está morto nos seus delitos e pecados. Todos nós pecamos. Então, o homem caído, ele não pode amar a Deus. É comum falarmos de amor nesses últimos dias. A gente falou muito acerca disso no acampamento. Muitas vezes as pessoas não têm entendimento de quem é o Deus bíblico verdadeiramente, porque só é apresentado, as pessoas só entendem que Deus é amor. E não tem como a gente fazer uma total separação de Deus e definir que Deus é somente amor. Porque Deus ele é totalmente santo, totalmente justo, totalmente fiel, totalmente misericordioso. Tudo isso faz parte da essência de Deus. Deus ele não é somente amor, mas o amor que é falado nesses últimos dias está distante do amor que é apresentado nas Escrituras.
ações de amor e não sentimento, como é falado. Precisamos de ações e não apenas um sentimento. Então os homens afirmam que têm amor por Deus, porém esses homens não guardam os mandamentos. Muitas vezes nós queremos estar na igreja, queremos dizer que somos crentes, mas quando pega os mandamentos de Deus, não guarda. O homem caído, ele faz muito isso. Eu amo a Deus, mas quando se trata de perdoar o irmão ou de não cometer pecado, e aí ele não tem prazer em guardar os mandamentos, porque no livro de João vai dizer: aquele que me ama guarda os meus mandamentos. Não somente os ímpios, mas nós também, como crentes, muitas vezes não temos prazer no Senhor e não guardamos os seus mandamentos. Muitas vezes nós queremos demonstrar para as outras pessoas que somos um exemplo de santidade, que somos um exemplo de moralidade, mas quando se pega com as Escrituras, a gente não guarda o mandamento e mostra claro para as outras pessoas que não ama a Deus, porque não tem prazer em guardar os mandamentos. Os homens ímpios são assim, mas infelizmente nós, como crentes, também somos assim muitas vezes. E precisamos nos arrepender disso, para que possamos sentir prazer na lei do Senhor. Aí ele vai dizer: aquele que ama, guarda os meus mandamentos, e também vai dizer: a lei do Senhor não é pesada. Às vezes a gente diz: seguir a Cristo é muito difícil. Não é difícil. Se você não abrir mão do seu pecado, seguir a Cristo vai ser difícil. Vai ser difícil para você se você não abrir mão do seu pecado. Mas se você viver para Cristo verdadeiramente, viver para glorificar, lutando, resistindo, negando a si mesmo, os mandamentos do Senhor não vão ser pesados, mas vai trazer alegria no seu coração. Então os homens afirmam que têm amor por Deus, porém não guardam os seus mandamentos. Em 1 João fala que amar a Deus é quem guarda os seus mandamentos. As pessoas que amam, que afirmam amar a Deus, conhecem bem pouco da sua grandeza e de seus atributos. Deus é amor. Eu tenho liberdade para pecar, porque Ele vai me perdoar. Mas só que a gente esquece que Deus é santo. Ele não tolera se você dizer que ama a Deus e viver numa prática de pecado. Deus é santo e não vai concordar com o que você está vivendo. É por isso que eu falei, as pessoas às vezes têm um entendimento errado de quem é Deus, criam o seu próprio Deus fora das Escrituras, dizendo que Deus é amor, mas esquece que Deus é santo e justo, no sentido de dizer: eu posso pecar, fazer o que eu quiser, mas Deus é amor, Ele vai me perdoar. Só que a gente esquece que Deus é santo e justo, e Ele corrige ao filho que ama. Diga-se de passagem, começa com os primeiros de casa. Quando a gente clama por justiça, Deus vem e chama cada um de nós e diz: vamos corrigir isso que está errado, precisa ser modificado. Deus trata a gente dessa forma. Então as pessoas que dizem que amam a Deus não conhecem os seus atributos verdadeiramente, não conhecem que Deus é totalmente santo, que Deus é luz e nele não há treva alguma, que Deus odeia o pecado, que Deus abomina o pecado. Mas as pessoas criam o seu próprio Deus e dizem: Deus é amor, mas esquece desses outros atributos que são inseparáveis da pessoa de Deus. Então, se as Escrituras fossem investigadas de verdade, encontrariam um Deus diferente dessas afirmações. Porque às vezes as pessoas caem na besteira de dizer assim:
Seria tão bom viver na época da igreja primitiva, porque era uma comunhão dos santos, todo mundo se ajudava, partir do pão, oração, louvores. Mas o mesmo Deus que amou foi aquele que matou Ananias e Safira. Parece que as pessoas tiram essa parte do texto bíblico e esquecem. É um Deus justo. Ele não tolera o pecado. Ele não tolera o erro. Talvez, se os ímpios conhecessem o Deus bíblico de verdade, na sua santidade, justa, ira, eles iriam dizer: esse não é o meu Deus, porque o meu Deus é um Deus de amor. Muitas pessoas pensam dessa forma. O Deus que é santo, justo, é um Deus diferente do meu. Esse aí é o teu Deus, cara. É um Deus que é santo, justo e não tolera o pecado. O meu Deus é um Deus de amor. Talvez os homens iriam dizer: esse aí não é o meu Deus. Então o homem caído, ele não pode buscar Deus. Por que ele não pode buscar Deus? Nós vimos isso no acampamento com os jovens. Porque o homem está morto. Nós vivemos um mundo onde as pessoas proclamam a busca de Deus. Contudo, as Escrituras destroem a vanglória em uma simples declaração. Romanos 3,11. Abra aí. Romanos 3,11. Não, mas eu busco a Deus na minha casa, eu oro, dizendo: eu vou na igreja aos domingos, eu faço boas obras, eu tenho buscado a Deus. Aí a pessoa investiga as Escrituras e pega em Romanos 3, versículo 11, a palavra diz da seguinte forma: não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Essa é a nossa condição, essa é a condição do homem que está caído. O homem caído odeia o que é santo, ele odeia a verdade. O homem caído, ele odeia ser confrontado, porque ele tem prazer no seu pecado. Ele tem prazer no seu pecado. Abram comigo em João, capítulo 3. Versículo 19 e 20. O 18 ao 21. João 3, 18 ao 21. O homem caído odeia o que é santo, ele odeia a verdade. Quem nele crê não é condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. As suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Olha o 20. Quem pratica o mal
odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo o quê? Que as suas obras sejam manifestadas. O homem caído ele também não pode obedecer a Deus. Nós falamos muito sobre isso no acampamento. A obediência do homem não pode levar à salvação. Às vezes a gente pensa que pelo fato de nós estarmos obedecendo, pelo fato de muitas vezes estar cumprindo regras dentro da igreja, vou trazer para o nosso meio, porque isso é importante. O fato de estar cumprindo regras ou fazendo aquilo que é o nosso papel dentro da igreja, a nossa obediência, nós iremos conseguir o favor de Deus. Isso não é verdade. A obediência não traz salvação. A salvação faz com que nós venhamos praticar a obediência em louvor a esse Deus que nos salvou. Diferente. Eu nunca esqueci na pregação do pastor José Mabés. Obediência pecaminosa. Como assim obediência pecaminosa? Eu também me perguntei na hora. Mas muitas vezes nós obedecemos para satisfazer o nosso desejo, porque eu sei que aquilo que eu vou fazer, eu vou receber algo em troca em favor daquilo que eu estou fazendo. Então muitas vezes nós, como crentes, na nossa obediência nós cometemos pecado. É isso que tem que ser analisado, porque o pecado não é algo à parte, é algo que está no nosso coração. O cristianismo é a única religião que declara que sem uma obra especial da graça de Deus, o homem não pode obedecer ou agradá-lo. As outras religiões são diferentes. Obedeça, tem que fazer isso. Você não pode comer isso. O cristianismo não vai dizer isso. Sem uma obra especial de Deus nas nossas vidas, nós não temos como fazer essas boas obras. Quando a Bíblia fala de boas obras dos crentes, é porque ele está falando em relação a Jesus. Jesus fez para que a gente possa fazer boas obras. Efésios diz isso. As boas obras que Cristo de antemão preparou para que nós pudéssemos fazer. E como podemos agradar a Deus? Vocês já se perguntaram em relação a isso? Somente através de Cristo. Essa é a única forma que nós conseguimos agradar a Deus. Gosto muito da comparação que o pastor sempre trazia para a gente na igreja. Eu sempre peguei isso. Deus na eternidade, quando Ele enxerga a tua vida, Vitor, Ele vê o Senhor Jesus como reflexo da justiça dele na sua vida. Deus na eternidade olha para você e vê Cristo. É a única forma de nós agradarmos a Deus. Então o homem caído ele também não pode reformar a si mesmo, ou dizer que eu vou fazer só uns pequenos ajustes, como nós vimos no acampamento. Mas Jesus vai dizer em João 3,7, leva descer, meninos que estiveram lá, importa-vos nascer de novo. Sem o novo nascimento, não está morto os seus delitos e pecados. Em João 3,7, quando Jesus diz para Nicodemos, importa nascer de novo, ele não está dizendo para Nicodemos, muda os teus hábitos, faz uma pequena transformação, porque como você é um fariseu, um cara zeloso, conhecedor da palavra, deixa só isso aqui de lado. Abandona somente aqueles teus amigos que te levam para os maus caminhos. Abandona essa falsa segurança que tu tem nos homens e confia em mim. Jesus ele não disse isso. Ele disse para Nicodemos, tu tem que nascer de novo, apesar de tu ser um fariseu. Tu tem que nascer de novo. Qualquer tentativa de auto-reforma é vazia, e a esperança resultará espiritualmente na questão da nossa morte.
qualquer tentativa de auto-reforma é vazia. Não vai surgir efeito nenhum. Como a gente sempre costuma dizer aqui na igreja, conversão não é mudança de hábito. Antes eu bebia, antes eu fumava. Para isso tem a questão dos alcoólicos anônimos, a questão dos narcóticos, né? Mas ser cristão com conversão não é uma mudança de hábito. É realmente uma mudança de mente. É completamente diferente. Eu desobedeci os meus pais, agora estou obedecendo. Conversão não é isso. O homem está espiritualmente louco, irmãos, que aí quando a gente lê Jeremias capítulo 2, versículo 22, ele vai dizer uma coisa que é interessante. Vamos abrir lá? Eu louvo a Deus como ele tem trabalhado na nossa vida como igreja, porque aí ele traz Isaías, Jeremias, o livro finalmente vivo de John Maia, com Deus confrontando a gente. Isso é importante. Prova que Deus realmente ele nos ama de verdade. Olha como é que o profeta traz uma ilustração da profundidade do pecado do homem. Jeremias capítulo 2, versículo 22. Mesmo que você se lave com soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim, diz o soberano Senhor. Mesmo que você se lave com toda soda e com muito sabão, a mancha da sua iniquidade permanecerá diante de mim. Isso aqui, irmãos, não é somente o que eu dizer no Antigo Testamento, não. Isso aqui é a condição do homem separado de Deus. Está completamente louco. Mesmo que ele faça todas as obras, ou como o filho pródigo, vinda todo, chegue lá para Jesus obedecendo, o filho pródigo não, o jovem rico, apresentando tudo aquilo que ele obedecia, não é suficiente. É necessário que o próprio Deus haja em favor da vida dos homens caídos e também nas nossas vidas. Então é somente uma esperança para o homem, mas antes que ele veja, ele precisa reconhecer quem é ele verdadeiramente. Irmãos, eu falei para o jovem nos acampamento, e essa palavra ela tem falado muito no meu coração, que é: você não é tão bom quanto você imagina, né? E realmente não somos bons como nós imaginamos. Para nos aproximarmos de Deus, nós temos que reconhecer realmente a nossa miséria, que somos miseráveis, estamos mortos, os nossos delitos e pecados, somos escravos do pecado. Nós precisamos reconhecer isso antes que a gente veja a glória de Deus. Não tem como a gente se deparar com o nosso Deus tão grandioso, um orgulho, a soberba ainda permear nos nossos corações. A gente se prostra na presença de Deus e diz: miserável eu sou, quem me livrará da morte? Né? O apóstolo Paulo diz: Cristo Jesus me salvou. Mas, irmãos, completamente pecadores, mas salvos por Cristo, era a nossa condição. Ou como dizia Efésios, antigamente éramos assim. O homem caído, ele é salvo por Cristo. Éramos filhos da ira, ou ainda somos. E essa ira seria derramada pelo próprio Deus sobre nós. Porém foi derramada sobre Cristo. Será que a gente consegue imaginar Jesus lá no Getsemane, naquele momento, todo o pecado da humanidade, que a gente tem noção disso, todo o pecado da humanidade foi sobre ele, e aí a justiça de Deus
vir sobre a sua vida. E é por isso que eu disse que não tem como a gente separar esse Deus que é santo, justo, amoroso, de um Deus à parte, como as pessoas apresentam um Deus em amor. E eu falei para os meninos lá no acampamento: Deus, Ele é totalmente justo, porque Ele poderia dizer: Juliana, vem para mim ficar salva. Mas ele sabia que teria que cumprir a sua justiça. Só foi possível essa aproximação da gente com Deus porque Deus ele teve que cumprir a sua justiça. E Ele não deixou de cumprir. O próprio Deus morreu em favor dos nossos pecados. Será que é justo alguém morrer pelos seus erros? Será que é justo meu filho morrer pelo meu erro? Será que é justo? Será que é justo você estar livre de tudo isso? De ter uma vida eterna? De tudo isso que você tem praticado? Será que é justo? Você está salvo, garantido na eternidade, selado por Cristo, por tudo aquilo que você viveu? Será que é justo? Na nossa mente, se é justo, eu não sei. Mas um texto que eu gosto de Romanos capítulo 5, que Cristo morreu por nós quando éramos fracos. E aí, se você pegar esses textos de Romanos, vai dizer que é o dilema da justiça divina, porque realmente não tem como entender. Por que Deus nos justificou? Mas foi assim. Ele foi a propiciação do nosso pecado. E através dele, a justiça foi satisfeita, através de Cristo. Nós somos tirados da algema do pecado e somos postos na liberdade eterna, graças a Cristo. É como se Cristo dissesse assim: ó, meu filho, você está livre da sua escravidão. Aí você entende assim: mas sim, eu quero ser teu escravo. Isso é maravilhoso, mas quando a gente entende isso, eu peço a Deus que Ele possa trabalhar tudo isso no meu coração. A morte de Cristo não foi pelo fato de você ter uma parcela de bondade que nenhum outro tem. Não foi pelo fato de Deus olhar para o meu coração e dizer assim: não, o Caio ele tem uma funçãozinha que é melhor do que vocês. Não foi por causa disso. Não foi. Nada tínhamos como para satisfazer a justiça de Deus, mas Cristo teve, porque Ele foi um homem que não cometeu pecado algum. E Ele é o nosso grande exemplo, Cristo. Gosto muito quando o apóstolo João vai dizer na sua carta que devemos andar como Cristo andou, porque Ele é o grande exemplo para a gente. Talvez nessa caminhada de santidade a gente vai dizer: não, mas seguir a Cristo é algo impossível, porque Ele era Deus. Mas imite o apóstolo Paulo, então. Ele não era Deus, é impossível. De uma forma que o apóstolo Paulo vai escrever suas cartas, ele diz: sede meus imitadores. Olha aí o que o apóstolo Paulo fala: sede meus imitadores. Um grande homem de Deus. Então, diante do grande amor de Deus, estamos livres. Ele morreu por nós. Cabe a nós, diante dessa graça, desse grande amor, vivermos para a sua glória. E aí, essa viver para a sua glória, em todos os lugares que onde a gente estiver. Seja no trabalho, seja na família, seja na faculdade, seja nos nossos relacionamentos. Tudo em nossa vida tem que trazer glória a Deus. Tudo. E aí eu concluo da seguinte forma, irmãos: que venhamos a pensar na nossa condição de vida. Será que estamos vivendo para Cristo?
Hoje estamos vivendo para os nossos próprios desejos? Será que estamos continuando? Será que continuamos mortos nos nossos delitos e pecados? Porque se tivermos tudo isso que eu falei, que eu não tenho como buscar Deus, que eu não tenho nada que agrade a Deus, que eu conheço um Deus que não é bíblico, tudo isso é a condição de você se vive ainda morto nos seus delitos e pecados. Para vocês, irmãos, e para mim, é mais prazeroso viver os seus desejos ou a vontade de Deus? É algo que a gente precisa se perguntar. Que possamos declarar como o apóstolo Paulo: eu declaro tudo como perda, porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Ou como o William me aprendeu no acampamento. Irmãos, o William me estava tão feliz no acampamento que o povo estava pedindo para morrer. Eu disse: não, espera aí, eu quero ir para a glória. Eu estou que nem o apóstolo Paulo, eu não sei se eu vou para o céu, que é melhor do que isso, mas não sei se eu fico com você. Mas eu acho que é melhor ficar com vocês, porque eu vou ensinar o Evangelho. Aí terminou o estudo e disse: cara, eu quero conversar contigo. Ele disse: eu estou querendo morrer. Aí eu disse: William, esse vai ser um grande homem de Deus. Permanecemos nos caminhos do Senhor, porque esse livro tem sido um exemplo para a gente, tanto de graça de Deus sobre a vida dele, como na dedicação. Aí eu disse para ele: William, quando a gente se converte, tem aquele famoso primeiro amor, né? E essa chama do teu coração está viva. Mas eu peço a Deus que isso permaneça, porque tem muitos crentes hoje que querem voltar a viver o que você está vivendo hoje. E aí eu peguei a carta de Apocalipse de Efésios, quando Deus diz: conheça as tuas obras. E Deus fala, porque Efésios era uma igreja que praticava o cultismo. O pessoal passou 2 horas gritando viva a Diana dos Efésios. Não foi uma igreja fácil para o apóstolo Paulo trazer. Mas quando ele trouxe, você pega a carta de Efésios, não fala nada de erros doutrinários, mas ele vai falar de engrandecimento espiritual. E pega Apocalipse e ele fala: porém eu tenho contra ti uma coisa, tu perdeu o primeiro amor. Isso é importante, irmãos. A gente ter essa chama acesa nos nossos corações e falar como o apóstolo Paulo, né? Porque para mim viver é Cristo, morrer é lucro. E finalizo: será que o nosso viver é Cristo que nos salvou? A gente possa ir para casa refletindo sobre isso, porque realmente éramos, não somos mais. Mas infelizmente ainda tem muitas pessoas que estão nessa condição. E não é por obras, mas é pela graça de Deus. Vamos orar? Ficar de pé. Senhor, nós queremos te agradecer, porque tu tem nos dado vida, Senhor. Merecedor nós nunca seremos, meu Pai. Obrigado por ter nos chamado, Senhor, com laços de amor. Obrigado por saber que dentro de nós há um coração que foi transformado por ti, mas muitas vezes passa por diversas lutas, mas tu nos chama, e aí a gente vive para te glorificar. Assim como é bom que tu fez por nós, que nós possamos sair daqui, que temos a garantia, Deus, do teu grande amor por nós, que possamos permanecer firmes, que a tua palavra possa sempre nos confrontar. E aos que não te conhecem, Senhor, ainda, que tu fale grandemente aos seus corações, que o pecado realmente é uma prisão, é algo que leva à morte. E eu te peço, Deus, misericórdia por essas vidas, e que esses corações possam ser alcançados pelo teu amor. No nome de Jesus, que a tua graça possa nos alcançar de forma poderosa. Muito obrigado, Senhor, por essa noite, pela tua palavra ministrada, porque tu és um Deus grandioso. Muito obrigado por tudo isso que aconteceu essa semana.
porque realmente nos fortalece demais trabalhar com jovens na organização. Eu te louvo porque superou as minhas expectativas, realmente fez mais do que eu imaginava. Te peço por todos os que estavam lá, que tu possa manter firme na tua presença. Muito obrigado, Senhor, por essa igreja, pelos meus irmãos, que possamos sempre, Senhor, nos dedicar a falar desse Evangelho que é tão poderoso e tão maravilhoso para conosco, Pai. Em nome de Jesus. Na bênção apostólica, irmãos. Senhor, que a tua graça, as tuas consolações, o teu Santo Espírito, Deus, possa ser para conosco, nos leve para as nossas casas em paz, que no nome de Jesus possamos refletir no que foi ministrado hoje, que no decorrer da semana o teu Espírito fale grandemente nas nossas vidas, que Deus, as tuas consolações, o teu amor, a comunhão dos santos possa estar sobre nós. Eu te louvo e te dou graças, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, vamos deixar de falar.